Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a importância da intervenção do presidente Romildo Bolzan Júnior no caso Jean-Pierre, porque tem muito torcedor do Grêmio que hoje está comemorando, olha que legal, o Jean-Pierre é o cara, o Renato botou o Jean-Pierre, como é que vocês estavam reclamando do Renato? Não. Eu vou falar de vocês de meses passados, mais especificamente em setembro. Em setembro, o Jean-Pierre estava indo para o Palmeiras e o Renato, em determinada entrevista coletiva, respondeu o seguinte: isso é problema da direção. Não, nós íamos perder o nosso 10. Esse era um problema do Grêmio. E o presidente Romildo foi lá, com habilidade sempre, e deixou as coisas muito claras. Vocês querem dispensar jogador, a gente pode até falar de outros, mas o Jean-Pierre não sai. O Jean-Pierre é o armador do Grêmio. E outro dia, numa entrevista, inclusive na Rádio Bandeirantes, perguntado sobre isso, sobre ali a possibilidade, o Grêmio não trouxe o Gaston Ramírez, como é que o Grêmio vai fazer agora? O presidente, é o seguinte, o armador do Grêmio está no clube. Ele foi formado na base do Grêmio e ele atende pelo nome do Jean-Pierre. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Aperta o sininho aí pra receber as notificações, porque daí toda vez que tem material novo ou eu abro alguma live, você acaba sendo notificado. Vamos falar do Jean-Pierre porque em setembro era um outro momento, o Jean-Pierre estava sendo, sim, negociado com o Palmeiras. Foi um pedido à época do Vanderlei Luxemburgo e o Palmeiras sabia que o Grêmio tinha interesse em alguns jogadores seus. Vale lembrar lá, o Grêmio tentou, por exemplo, o William Bigode, o Grêmio tentou o Luiz Adriano, o Grêmio tentou o Rafael Veiga, o Grêmio já tinha tentado e negociado o Diogo Barbosa. Então o Palmeiras sabia, não, peraí, tem um jogador aí que nos interessa e esse jogador é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre que tinha toda aquela celeuma, por que ele não jogava? Em determinado momento eu vim aqui pro canal e nas minhas redes sociais deixava muito claro, ele não tem lesão, mas demorou para acontecer, teve que o presidente entrar em cena. E aí a habilidade do presidente Romildo Bolzan Júnior, e aliás, esse momento de mudança do Grêmio, quando o Grêmio vive lá uma crise técnica, quando o Grêmio rescinde com o Thiago Neves, quando o Grêmio rescinde com o ex-diretor executivo de futebol, quando o Grêmio quase troca a comissão técnica no que diz respeito à preparação física. Esse foi um momento que teve o trabalho muito firme do presidente Romildo Bolzan Júnior. O presidente, como a gente diz na linguagem do futebol, desceu para o vestiário, foi lá atacar o que precisava ser atacado e deixar muito claro que ali no Grêmio existia um comando. O presidente veio a público, se manifestou, debateu com jornalistas. O presidente deu a cara, a tapa, como a gente diz na linguagem do futebol, e naturalmente passa pelas mãos do presidente essa guinada, essa virada, porque não é à toa, de uma hora para outra o Robinho não está mais sendo titular do time, ninguém sabe o que está acontecendo com ele, se ele vai ficar ou não vai ficar no Grêmio. De uma hora para outra tem o Darlan, que não estava nem concentrando mais, ou concentrava e na hora do jogo ele era dispensado e não ia sequer para o banco de reservas e acabava entrando no Tassiano. Tem muita coisa que mudou e, por favor, não vamos pensar que isso foi pela divina providência. O presidente Romildo agiu na hora certa e agiu de novo com maestria, principalmente valorizando a categoria de base do Grêmio. Eu lembro em determinado momento, lá em 2016, antes dos títulos do Grêmio, eu perguntei o dia numa entrevista, eu trabalhava ainda na Rádio Grenal, e perguntei ao presidente Romildo Bolzan Júnior: presidente, tem algum jogador inegociável neste momento? Ele: sim, tem 3 que eu não negocio, e os 3 são da base do Grêmio. Eu não negocio o Wallace, eu não negocio o Luan e eu não negocio o Pedro Rocha. Isso a gente está falando de 2016. E o Grêmio ainda não tinha conquistado a Copa do Brasil. E o presidente dizia: vou segurar os garotos enquanto eu conseguir. Depois, obviamente, chegou a proposta pelo Wallace, depois já dos títulos, e por tudo que os jogadores, o Wallace e o Luan especificamente, chegaram na seleção olímpica, foram fundamentais na conquista da medalha de ouro. Depois teve a proposta do futebol russo para o Luan, que o Luan não aceitou, acabou indo o Pedro Rocha, mas isso muito depois. O presidente valoriza demais a base. O presidente já segurou, por exemplo, em determinado momento, o Patrick, tentou bancar, inclusive, o Patrick para que ele pudesse ser inscrito na Libertadores da América, e o presidente segurou o camisa 10 do Grêmio. O Jean-Pierre sabe muito bem que não é só o talento no futebol que basta, porque o Palmeiras queria, e repito, estou lembrando vocês disso. Eu só estou lembrando, isso é um fato, isso não é invenção. Perguntado sobre isso numa entrevista coletiva, o Renato disse: esse é um problema da direção. O Jean-Pierre jamais vai ser problema. E o Jean-Pierre hoje está firme no Grêmio. E repito, nós estamos entrando em dezembro. Em setembro, não fosse atuação forte, coerente, mas principalmente firme, fundamental do mandatário do Grêmio, do presidente Romildo, e provavelmente, neste momento, nós estaríamos bravos
decepcionados porque estaríamos vendo esse talento do Jean-Pierre que está no Grêmio lá no Palmeiras. Que bom que isso não aconteceu. Parabéns ao presidente Romildo e à sua direção, porque agiu no momento certo e garantiu um patrimônio gigantesco do Grêmio. E quando eu falo do Jean-Pierre, algumas pessoas dizem assim: tá, Bagé, todo mundo fala do Jean-Pierre. Não. Eu falo do Jean-Pierre desde que ele tinha 16, 17 anos jogando no Grêmio. O Jean-Pierre é patrimônio do Grêmio e tem tudo para, primeiro, nos deixar muito retorno técnico dentro de campo e, num segundo momento, quem sabe, se transformar na maior venda da história do Grêmio. O Tostão, tricampeão no México, ex-jogador e hoje um dos melhores comentaristas em atividade no Brasil, ele fez uma coluna para a Folha de domingo em que ele teceu rasgados elogios ao Jean-Pierre e deixando muito claro que para ele hoje o Jean-Pierre é o melhor de todos na função que ele desempenha. Tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Obrigado, presidente Romildo, por segurar o Jean-Pierre aqui no Grêmio. Até daqui a pouco!